A graça e a paz, meninas. Vocês estão acordadas aí, gente? A gente acende essa luz. Acende essa luz que eu vou pregar, senão essas mulheres vão dormir. Gente, estou feliz de estar com vocês novamente. Que dia maravilhoso, né? Nós estamos sendo tão ministradas pelo Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por tudo que Ele está fazendo e por muito que Ele vai fazer ainda. Quando a gente fala de legado, e não quero ser redundante, tudo que já foi falado aqui, mas Jesus, nos seus últimos momentos, na sua última ceia com os seus discípulos, Ele teve uma atitude incomum. Ele, tomando o lugar do menor na hierarquia dos servos, Ele se cingiu de uma toalha e lavou os pés aos seus discípulos. Quando Jesus quer enfatizar o ensino, nos seus últimos momentos, Ele sabia que era o último momento que Ele estaria reunido com os seus discípulos antes de ser entregue para ser crucificado. Então, ali no Getsemane, Ele estava, mas não com todos. Ele estava com o menor grupo. Mas nesse momento Ele está com o grupo todo, inclusive Judas. Todos estão juntos. E Ele se cinge de uma toalha e começa a lavar os pés aos discípulos. Esse trabalho, gente, era o menor na hierarquia dos escravos, dos servos. O menor entre os servos era aquele que lavava os pés. Normalmente, lavar os pés não era uma tarefa fácil para pessoas que andavam longas distâncias a pé, em ruas não pavimentadas, como as que temos hoje, e com estrumes de animais, né, de cavalos, de bois, pela estrada fora. E se tinha esse hábito, os anfitriões tinham esse hábito de oferecer, lavar os pés aos visitantes como um conforto, como um refrigério. E também, certamente, tinha o seu valor nos hábitos de higiene, porque as mesas eram baixas e se assentava ao chão para consumir aquele alimento. Então, muitas vezes a gente vê a mesa da última ceia, né, na visão dos artistas plásticos, todo mundo na cadeira, né, mas provavelmente aquela ceia foi como era naquela época, em mesas baixas, assentados em almofadas ao chão. E quando Jesus dá esse ensino, Ele fala, vocês entendem o que eu fiz? Se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, façais o mesmo. Se alguém quer ser grande, que seja o menor. Esse é o último ensino de Jesus, a ênfase de Jesus, prestes a ser entregue para ser crucificado. Se eu sei que eu estou condenado à morte, que eu vou morrer, eu vou querer enfatizar para os meus filhos, para os meus discípulos, para o meu marido, aquilo que é mais importante em toda a minha vida. Eu vou dizer ali no meu leito de morte o que é mais importante. E Jesus está nesse momento, e é esse ensino que Ele traz. Se alguém dentre vocês quer ser grande, seja esse o que sirva. Esse é o legado que Jesus deixou para a gente. Serviço. Porque o amor é o que o amor faz. Quando nós amamos, é fácil a gente amar de canções. A gente fala, né? Oh, Senhor, eu te amo. A gente diz a Deus que o ama com as nossas canções, com as nossas camisetas. Mas Ele diz assim na palavra: se vocês fizerem o que eu mando, o que faz o que eu mando, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, fica claro para a gente que o amor, ele é uma prática. Ele é evidenciado por aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente fala. O marido pode dizer para a mulher que a ama, enquanto ele tem um relacionamento extraconjugal. Quantas vezes em histórias bizarras os maridos vão confessar: não, mas eu amo fulana, eu amo, só que eu amo fulana também.
Não, isso não é amor. Você tem desejo, você tem interesse, você tem atração, mas não é amor. Quem ama é incapaz de ferir o outro. E, gente, está havendo uma distorção tão grande no que é amor, né, no que significa essa palavra, que hoje eles estão chamando de amor o que é simplesmente a parceria na satisfação de desejos. E aí daí nasce o trisal, né? Que agora não é casal, é trisal. Vocês estão rindo, gente, lá no Brasil já está querendo oficializar esse negócio. Então é uma coisa bizarra, porque não... Vamos fazer o seguinte, vamos entrar num consenso aqui, a gente trai com consentimento. Isso não é amor. Isso é o que estão chamando de amor. Isso é desejo desgovernado, um buraco sem fundo. E quanto mais o homem entra, mais ele fica enlameado e mais ele vai se revolvendo com a lama. E aí, a gente encontra uma discípula que entendeu direitinho o que Jesus estava dizendo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. A partir do verso 36. Atos 9, 36. O texto diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Senhor, essa é a tua bendita palavra. Nós te pedimos, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas nos tornemos praticantes das benditas letras, em nome de Jesus. Dorcas. Esse trechinho da Bíblia fala dela, mas seu nome se tornou notável, porque até na sua morte, Dorcas gerou salvação. O que me chama a atenção é que na nossa morte, quem vai chorar mesmo a nossa morte são as pessoas às quais a nossa vida tocou de alguma forma. De alguma forma, a sua vida toca alguém. E normalmente, esse tocar na vida de alguém é feito por algum ato que você praticou. Um serviço que você prestou. Um dia difícil que você esteve presente para consolar. A sua constância num serviço prestado. O ato de ouvir a aflição de alguém. Trazer uma palavra de esperança e ânimo para alguém desanimado. No caso de Dorcas, aquelas viúvas choravam, porque a vida delas tinha sido alcançada pela bondade, pela misericórdia de Dorcas.
Vale lembrar, gente, que nesse contexto aqui, as viúvas eram pessoas vulneráveis. Não é como hoje na nossa sociedade ocidental, que uma viúva, por exemplo, apesar do seu luto, da sua dor, ela pode continuar trabalhando, ela pode arrumar um emprego, ela pode fazer alguma coisa para trazer renda para si. Não era essa a realidade aqui. Primeiro que não havia trabalho para mulheres assim. A mulher era vista naquela sociedade de uma outra maneira, bem diferente daquela é vista hoje. E quando uma mulher ficava viúva, não tinha ninguém para cuidar dela. Oficialmente, para simplificar a história, não tinha ninguém por ela. Tanto é que nas leis, o Senhor ordena ao seu povo que quando tem colheita, por exemplo, deixa cair, e as espigas que caem, vocês lembram da história de Ruth, Noemi? As espigas que caem, não cata, porque essas espigas é para os pobres e para as viúvas, para os órfãos, para aqueles em situação de vulnerabilidade. Então, o que caiu no chão não é para você pegar. O que caiu no chão é para que os pobres, as viúvas e os órfãos tenham onde recorrer, onde trazer alimento. Ruth era uma viúva, morando com outra viúva. E ela foi ali para o tempo da colheita. E Boaz até deixou uma dica para os funcionários dele: deixa cair mais espigas, para que isso possa suprir as necessidades das duas viúvas. Então, as viúvas, elas estavam no estado de totalmente dependente. Se elas não tinham filhos, se elas não tinham família para cuidar delas, então, vocês lembram da viúva de Naim? Está saindo o enterro do rapaz, Jesus está passando no caminho, era o filho único de uma viúva. Jesus não teve só misericórdia daquele rapaz dando a ele vida novamente, teve misericórdia da mãe dele. Porque naquele estado, um filho único de uma viúva, ela ia virar quase uma mendiga. Vocês estão entendendo? E essas mulheres eram beneficiadas pelos talentos de Dorcas. Ela fazia vestidos. Então, essas mulheres não precisavam se preocupar com aquilo que iriam vestir. E quando Dorcas morre, fica doente e morre, o texto não diz para a gente detalhes sobre o que aconteceu, não diz detalhes sobre se Dorcas era mãe, não diz detalhes se ela era jovem, se ela já era uma senhora. Esses detalhes o texto não diz, só fala que ela era uma discípula. Discípula. Ela era uma seguidora de Jesus Cristo. Ela era uma mulher transformada pelo poder de Cristo. E ela estava colocando em prática tudo aquilo que ela aprendeu com seu mestre. Porque Jesus não ensinou só naquela ênfase que ele deu para os seus discípulos nos últimos momentos, onde só os homens estavam reunidos, não. A sua vida foi uma vida de serviço. Nem chorar João Batista ele pôde, porque quando ele quis se retirar, quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, e Jesus quer se retirar para chorar a morte do seu primo, do seu parente chegado. Ele não teve tempo para isso. Quando ele chegou do outro lado, onde ele queria se isolar, tinha uma multidão esperando por ele. E ele foi ali se derramar, curar, ouvir, se manifestar para aquelas pessoas. Quando a gente vê Jesus entrando na casa de Pedro, e a sogra de Pedro está enferma, com febre, Jesus entra, ora por essa mulher. E o texto diz para a gente que ele toma ela pela mão e vem, põe ela de pé. E ela instantaneamente, a febre a deixa. Então, ele se volta para essa mulher e ele tira a enfermidade da mulher. E o texto diz que imediatamente ela passou a servi-los. Então, gente, o amor, ele é manifestado por aquilo que fazemos. Foi algo que Dorcas fez, que tocou a vida daquelas viúvas. Então, legado não é alguma coisa que a gente deixa apenas para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossa geração. Legado nós podemos plantar em pessoas mais jovens do que a gente, como eu disse ontem. Mas eu quero te dizer que muito provavelmente, pode ser que,
Dorcas fosse até mais jovem do que muitas dessas viúvas. Mas ela deixou algo nelas. Como eu disse ontem, legado, herança é algo que você deixa para uma pessoa. Legado é o que você deixa nelas. E elas estavam lamentando porque a misericórdia, a bondade e o amor de Dorcas se materializou na hora que ela se dispôs a servir com aquilo que ela sabia fazer. E o que ela sabia fazer? Vestidos. Ela começou a servir com aquilo que ela recebeu, com o dom que ela tinha, com aquilo que ela aprendeu. Sabe, gente, a gente fica tentando deixar legado, fazendo coisas mirabolantes, ou querendo trazer fama para o nosso próprio nome. Essa é uma armadilha do inferno. Nós não temos que pretender trazer fama para o nosso nome. Nós temos que pretender trazer glória ao nome do Senhor. O nosso objetivo é trazer glória ao nome do Senhor. E todas as vezes que nós, vivendo para trazer glória ao Senhor, amarmos as pessoas, isso vai deixar nelas uma semente para a eternidade. O que nós fazemos no Senhor, para o Senhor, não é vão. Mesmo que pareça pequeno aos olhos de algumas pessoas. Talvez você tenha memória de alguém que passou pela sua vida fazendo algo tão simples, mas que quando ela saiu, deixou um buraco tão grande. Nossa, se fulana estivesse aqui, isso ia estar coberto, isso ia estar cuidado, isso ia estar protegido, isso ia estar alimentado, sei lá. Tem pessoas que saem da nossa vida e deixam saudade. E tem pessoas que saem da nossa vida e a gente dá graças a Deus. E aí eu quero saber de você, que tipo de pessoa é você? Você deixa um perfume ou você deixa uma mancha? Essa mulher é inspiradora. Dorcas, fazendo vestidos. Quando ela morreu, ela provocou comoção, choro. E aquelas viúvas vieram para Pedro, mostrando a ele os vestidos, chorando a morte de Dorcas. Discípula. Discípula imitador, aprendiz do mestre, do qual nós falamos que somos também. Nós nos auto-intitulamos discípulas de Jesus Cristo, sim ou não? Então viva como discípula. Viva como Dorcas. Os nossos dons, os nossos talentos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, aquilo que possuímos, aquilo que o Senhor nos confiou, não é só para nós. A vida que Deus nos deu não é só para nós. Esse é o mote desse século, que diz que você tem que cuidar de você, que você tem que se priorizar. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos que são muito bonitos e parecem ser bons, mas são meias verdades. Meias verdades é a especialidade de Satanás. Quando ele vai tentar Jesus, ele vem com meias verdades. Você não é filho de Deus? Então o Senhor pode ordenar que essas pedras virem pães. O Senhor não é filho de Deus? Então o Senhor pode se lançar daqui dá ordens aos teus anjos para te sustentarem. Ele cita as escrituras, ele cita a verdade. Mas cuidado com as meias verdades, as verdades distorcidas. E hoje a gente tem tantas falas que parecem ser tão boas, tão legítimas, tão legais de ouvir, mas são meias verdades. A clássica é: não sou obrigada. Eu não sou obrigada. Não sou obrigada a nada. Se você tem um mínimo de responsabilidade, compromisso com o próximo, amor, você é obrigado a um tanto de coisa.
Você é obrigado a prestar contas. Você é obrigado a não pensar só no seu próprio umbigo. Isso se chama autorresponsabilidade. Não sou obrigada a nada. Então morre. Ser infrutífero, morre. Sabe, gente, nós não fomos feitos para isso. Imagina se Jesus olha para a gente e fala assim, morrer por eles? Ah, não, pai, não sou obrigado. É tão conveniente essas pessoas que dizem isso, mas ela não é obrigada, mas um dia a mãe dela foi obrigada a cuidar dela quando ela nasceu. Foi obrigada a dar de mamar, foi obrigada a dar comida, foi obrigada a trocar fralda. Alguém foi obrigado. Ninguém deixou ela, o Deus dará. Alguém assumiu a responsabilidade. Alguém assumiu a educação, alguém assumiu a comida, alguém assumiu a escola, alguém assumiu para casa, alguém assumiu. Aí a pessoa cresce, nascida de uma ameba? Não. Teve alguém que assumiu responsabilidade em todo o background dela. Mas agora não sou obrigada. Cuidado, meias verdades. Parece ser uma coisa libertadora, mas na verdade é aprisionante. É mentirosa. Você tem que cuidar primeiro de você, para depois você cuidar dos outros. É verdade. Mas cuidado com a meia verdade. É amar o outro como a ti mesmo. Então, enquanto você está cuidando de você, cuida do outro também. Quando você comprar uma sandália para você, lembra daquela irmã que o marido está desempregado há 2 anos, ela só vem de chinelo de dedo para a igreja. É amar o outro como a mim mesmo. E nós fomos tão forjadas no material de Jesus, né, do Senhor, que é melhor dar do que receber, que quando a gente vive só de receber, isso nos aleja. Por isso que a gente está vendo uma geração aí seriamente comprometida de crianças e adolescentes que tiveram tudo. Talvez você já tenha ouvido uma mãe falando assim, por que deu errado? Eu dei tudo para fulaninho. Esse que é o problema, você deu tudo para fulaninho. O amor não dá tudo, não. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu a própria vida, Jesus. Mas Deus não te dá tudo que você quer, na hora que você quer. Porque Ele te ama. Agora, estão chamando de educação positiva. Educação positiva. Graças a Deus, já levantaram umas sensatas aí que começaram a colher os frutos tortos e amargos da educação positiva. A educação positiva não dá limite. O reizinho é que escolhe. Você prefere essa roupa ou essa roupa? Agora você quer brincar ou você quer tomar o banho? Aí quando o bonitinho chega na escola, a história é outra. Na escola não tem educação, tem hora, tem compromisso, tem coletividade. Mas aí o reizinho, empoderado, não sou obrigado, não quero, não vou. Você não quer, você não vai, mas precisa ir, porque tem o coletivo, a coletividade tem que funcionar. Não quero, não sou obrigado. Aí ele pensa que o mundo está tratando ele mal. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me aceita. Aí corta os pulsos. Gente, é sério o que a gente está vendo aqui. A gente não vive só para a gente. O Senhor deu o exemplo. Ele deu a sua própria vida. Ele deixou toda a sua glória, o seu conforto, a sua majestade e encarnou. Só o fato da encarnação já é humilhação suficiente. Mas ele não só encarnou, viveu 30 anos, cerca de 30 anos, alguns estudiosos dizem 34, 35 anos, no anonimato. A gente vê Jesus no nascimento, fugindo para o Egito, aos 12 anos no templo e depois para ser batizado. E o que ele fez nesse tempo todo? Foi gente, foi irmão mais velho, foi filho, foi vizinho, foi gente.
tem gente com 20 anos falando assim, Deus, quando é que o seu propósito vai cumprir na minha vida? O propósito já começou, minha linda, você está atrasada. O propósito é você ser testemunha de Jesus. E você não precisa de microfone para isso, você não precisa de visibilidade para isso, você não precisa de ser vista para isso. Você precisa de servir e não ser vista. E Jesus deixou essa ordenança. Ele fala para os seus discípulos. Se eu, sendo mestre e senhor, tomei esse lugar de lavar os pés de vocês, faz você a mesma coisa. Ah, então tá bom, então eu vou lavar o pé. Não é para você lavar o pé, gente, isso é naquela cultura. Mas você está pronto para lavar o banheiro. Pronta para catar as cadeiras depois do culto. Pronta para fazer a comida. Pronta para visitar o doente. Pronto para se revezar, para limpar a casa de alguém que está internado. Pronto. Onde tem necessidade? Eis-me aqui. Eu tenho que estar tão apta para pegar uma vassoura como eu estou apta para pegar o microfone. Porque senão eu não sou digna dele. Eu não sou digna do meu mestre se eu não tiver a mesma disposição para pegar numa vassoura que eu tenho para pegar no microfone. É onde há necessidade. Jesus era assim, ele andava por toda parte, fazendo o bem, fazendo milagres, manifestando sinais e maravilhas. E onde ele se manifestava? Onde precisava dele. Jairo foi atrás dele. Ele já estava com uma demanda grande, uma multidão em volta dele. Minha filha está enferma, está à morte. Vem comigo. Vou. Aí no caminho tinha uma outra, se esvaindo em sangue, que vem e toca na orla das vestes dele. Ele para, olha para essa mulher, dá voz para essa mulher. Aquela imunda. Ele olha para ela, ele enxerga. Ele não apenas cura, mas ele dá voz a ela. Aí nesse ínter, chega alguém e fala, não precisa vir mais não, morreu. Ele fala, tenha bom ânimo, vou lá na sua casa, estou indo lá. Jesus estava disposto a servir. Parece alguma coisa glamurosa, gente, mas vale lembrar que Jesus estava na nossa roupagem, na nossa humanidade. Então ele se cansava. Ele viveu dias de angústia. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas se comoveu com o luto das suas amigas, irmãs de Lázaro. Chorou junto com elas. Ele deu exemplo, gente. Oh, que maravilha. Abriram o Kids. Ele deu o exemplo. Ele mostrou na prática. Crianças. Uma avó. Tinha que ter uma avó na parada, né? Eu não posso falar nada. Caladinha. Uma avó entrou em ação. Deixa eu voltar, gente, espera aí. Então Jesus, ele não mandou fazer, ele fez. Ele não só mandou, ele não só ordenou, ele não só cobriu os seus discípulos de autoridade, mas ele fez tudo que era para ser feito. Ele não se negou, ele não se ausentou. E quando ele quer enfatizar o seu último ensino, ele fala, se eu sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, façam o mesmo, sirvam onde há necessidade, sejam refrigério na vida de alguém, sejam esperança na vida de alguém, sejam alívio na vida de alguém. E é nisso que a gente deixa um legado. É nisso que somos conhecidas como discípulas de Jesus Cristo. Então o amor e a devoção que nós dizemos ter pelo Senhor, ele tem que ser transformado em um amor prático, em uma atitude de amor, porque o amor é o que o amor faz. É muito fácil a gente dizer, eu amo. Eu amo os vulneráveis.
mas não senta com eles. Eu amo fazer o bem, então faça. Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo de uma pesquisa, de um experimento, na verdade, que alguns psicólogos fizeram com um grupo de pessoas que não respondiam ao tratamento medicamentoso da depressão. Essas pessoas já tinham feito um tempo de tratamento da depressão e chegou num momento do tratamento que esse grupo de pessoas parou de responder ao medicamento. Trocaram os medicamentos, fazendo terapia, e elas pararam de responder. Simplesmente não produzia a química no cérebro que precisava produzir, e elas foram mergulhando na depressão. Então, eles fizeram um experimento. Pegaram esse grupo de pessoas e levaram esse grupo de pessoas para servir. Então, levaram nos lugares vulneráveis, levaram para servir o sopão debaixo do viaduto, levaram para fazer trabalho voluntário nos asilos, levaram para visitar orfanatos. E à medida que esse grupo foi praticando o bem, servindo de uma maneira prática as pessoas vulneráveis, todos foram curados da depressão. Todos. Não foi 90%, todos. Isso revela claramente, gente, que nós não fomos feitos para viver uma vida autocentrada. Uma vida que só quer receber. E é esse o mote desse século. O século está falando que você tem que isso mesmo. Cuida da sua vida, não se preocupa com ninguém, cada um por si, Deus por todos. Mas não é isso que a Bíblia manda a gente fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez alguma coisa. Jesus nos amou de tal maneira que Ele fez alguma coisa. E Ele nos chama para fazer também. Ele fala com os discípulos lá em Atos capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para vocês ficar rodando no poder, caindo no poder? Não. Para serem minhas testemunhas. Uma evidência, uma testemunha, uma evidência viva. Uma prova da existência e da obra da cruz. É para isso que nós fomos chamadas. E esse legado não atinge só os nossos filhos. Atinge pessoas mais velhas do que nós, atinge pessoas da mesma idade que nós, atinge pessoas que a gente nem vai saber o nome. O que Deus faz com a sua disponibilidade, com o seu serviço, não é com você, é com Ele. Quem Ele vai atingir é com Ele. Mas tem que ter uma disponibilidade, tem que ter uma ação, tem que ter uma intencionalidade, uma disposição. A gente fala assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas tem que fazer do meu jeito. Se não for para cantar, se não for para tocar bateria, né, pastor? Você pensa? Pastor Everton, se Deus me tirar de trás da bateria, que Ele me leve. Oh, gente, graças a Deus que Deus não escuta as nossas orações besta, né? Aquelas orações, na hora que o Espírito Santo vai traduzir, fala, pai, ó, deixa passar. Graças a Deus que o Senhor não escuta algumas das nossas orações absurdas, né? Acho que Ele pensa assim, daqui a pouco você melhora. A gente quer dar ordens para Deus de como Ele vai nos usar. Quando eu olho para os discípulos, os primeiros discípulos, eles deixaram tudo o que eles estavam fazendo. Imediatamente. É radical. É o que a Karina compartilhou com a gente aqui. É tão radical que a gente nem se reconhece. É tão radical que choca todo mundo que está em volta. Eles vão chamar de fanatismo. Mas foi isso que os primeiros discípulos fizeram. Eles foram radicais em amar. Radicais em testemunhar. E por testemunharem que Jesus ressuscitou, foram mortos. Por não abrirem mão da verdade, foram mortos. Só João foi exilado. Os outros todos foram martirizados. Por contar a verdade. Haja o que houver. O apóstolo Paulo,
de perseguidor, passou a ser fervorosamente um seguidor de Cristo. Nesse ano nós fizemos os caminhos da primeira viagem missionária de Paulo. E é inevitável, porque a gente sai do continente da Turquia ali e vai para a ilha de Chipre, na primeira viagem missionária. E aí você chega na ilha de Chipre, ele atravessa a ilha. De uma ponta, ele chega numa cidade, então ele vem de navio. Eu fiz o trajeto de avião. Ele vem de barco, com o mar revolto. Aí desce na ilha. Aí, ele e Barnabé atravessam a ilha. Gente, é muito chão. A gente fez de ônibus, a gente ficou cansado. Anos para fazer a primeira viagem missionária, andando a pé. Longas distâncias. E eu fiquei imaginando, olhando naquelas campinas, aqueles descampados assim. Meu Deus, onde que eles dormiam? Como que eles comiam? E o dia que chovia, como é que era quando chovia? Será que eles tinham barraca? Será que eles tinham algum animal para levar a carga deles e de vez em quando eles também sentavam no lombo do animal? Como é que era? Eu só sei de uma coisa, gente, era sacrificial. Era sacrificial. Custou tudo. Custou a vida. E esse é o legado do cristianismo. Morrer alegremente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem jeito de você seguir a Cristo sem negar a você mesma. Então você não faz o que você prefere, você faz o que precisa ser feito para que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus através do seu serviço. É tão mais fácil a gente fazer um cheque. É tão mais fácil a gente dar uma oferta missionária. E elas são importantes. Mas difícil mesmo é largar a vida e ir ser um missionário. Eu tenho uma amiga que foi chamada pelo Senhor para o Níger. O Níger é um dos países mais pobres do mundo, do planeta. E o território que ela tem uma casa de nutrição chama Long Love Hills. Depois vocês podem procurar no Instagram. A ONG Love Hills é a Jéssica Delino. Ela e o marido, que era muçulmano, se converteu ao cristianismo, lá do Níger. Hoje eles são missionários e cuidam da Casa Nutri. Então eles tiram crianças de extremo estado de subnutrição, né, de desnutrição severa. Então, assim, a Jéssica, ela conta que quando ela chegou para abrir aquela obra, para se juntar um pessoal que já estava trabalhando lá com a questão da desnutrição, chegou uma criança em estado gravíssimo. E ela começou a orar pela criança. Ela falou: Senhor, eu acabei de chegar aqui, o Senhor não vai deixar essa menina morrer, Senhor. Não deixa essa menina morrer. E a menina morreu. E ela falou: Senhor, é para isso que o Senhor me trouxe aqui? É. Para você ser um lampejo de esperança onde a morte está reinando. A gente quer que o Senhor livre a gente, né? Não, Senhor, eu vou lá te servir, mas que ninguém morra. Que ninguém... Né? Tudo vai sair do jeito que eu quero. Eu vou impor as mãos e a criança não vai morrer. Sim, vão ter momentos que os milagres vão acontecer, porque o Senhor tem os seus planos. Mas tem momentos que você vai ter que ser a esperança na vida de uma mãe que está enterrando o filho. E ela falou assim: Helena, eu pensei que eu nunca ia dar conta. Eu tinha sempre um coração fraco para esse negócio. Ainda mais criança, Helena. Mas Deus mudou as minhas vestes. Deus quer nos usar onde nós precisamos ser usados, minhas irmãs. Deus quer alcançar pessoas através do seu serviço, através da sua disponibilidade, através da sua presença. É lindo a gente ver essas meninas cantando aqui, e nós somos tão abençoadas pelas vozes lindas que elas têm. Mas elas precisam de cantar na beira de uma cama, de alguém que está perdendo as esperanças. Elas precisam de cantar
num velório, para trazer consolo para os corações dos enlutados. A gente tem que estar disposto a cantar num asilo. Onde foi que o cristianismo no Ocidente trocou o negue-se a si mesmo pelo eu quero ser notável? O legado que a gente deixa não é por nós, não é para o nosso nome ser lembrado. Já dizia a música dos Arrais, né? E que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Nós somos tão vaidosos e muitas vezes usamos o chamado, a vocação, o dom que recebemos para chamar a atenção para nós mesmos. Quem precisa de ficar subindo, de ficar se achando semelhante a Deus, vocês sabem quem é. E é isso mesmo que ele sopra para dentro da alma dos crentes. O Senhor já provou o seu valor. Você custa o preço mais caro desse mundo. Você custa o sangue de Cristo. Toda a riqueza do mundo reunida, do universo, dos planetas, dos minerais contidos em todas as galáxias, são insuficientes para pagar o preço do sangue de Jesus. Você custa o preço mais caro desse mundo. Então você não precisa ficar massageando o seu ego. Você não precisa que as pessoas venham cá te aprovar, te aplaudir, te reconhecer. Mas a gente precisa de buscar fervorosamente a aprovação e o reconhecimento do nosso Senhor. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que eu quero ouvir. Mas hoje parece que ficou meio que institucionalizado, gente. Ser celebrity gospel. O Senhor não chamou a gente para ser celebridade, chamou a gente para ser discípulo, imitadores dele. E como imitadores dele, nós precisamos de ir onde a dor está, onde o luto está, onde o problema está, para ser refrigério, para ser cura, para ser bálsamo, para levar uma oração, para levar uma marmita, para levar esperança. Mova-se. Mova-se. Para de falar que ama. E ame com a prática. Ame com a vida. Ame com a sua entrega. Ame fazendo aquilo que a maioria não está disposta a fazer. Porque dá trabalho. No ano passado, o João foi diagnosticado com um câncer. O que foi uma notícia terrível. Ele foi fazer um exame de rotina, não estava sentindo absolutamente nada. O médico identificou um nódulo, pediu ressonância, pediu biópsia. 4 tumores. Um câncer agressivo. Tinha que ser operado em 30 dias. Aí a gente passa, né, aqueles turbilhões. Na semana depois que a gente compartilhou isso com as pessoas mais próximas, os amigos de oração. E eles se colocaram em posição de oração pelo João. E um desses amigos de oração foi um ex-aluno nosso do CTMDT, que hoje é pastor, é um líder que eu respeito. Eu falo que ele foi meu aluno e hoje ele é meu professor. Ele é Jesus de novo. Como ele está engajado com aqueles vulneráveis, como ele vai onde o povo precisa, como ele carrega um óleo de alegria, como ele chega e ele muda o ambiente com a presença dele. Ele carrega a presença do Senhor. É uma coisa linda de ver. E aí ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: Dona Mãe, você vai estar em casa aí? Vai, né? Porque o chefe está operado. Eu falei assim: o chefe está operado. Tinha uma semana que o João tinha feito a cirurgia. Estava de repouso. O Adriano pegou um ônibus. Saiu do Rio de Janeiro.
e foi para Belo Horizonte. Viajou a noite toda, chegou lá de manhãzinha, pegou um Uber, foi para minha casa, e já chegou enchendo a casa de alegria, já chegou falando coisas do céu, coisas que edificam, coisas que tiram o medo, sabe? Colocando os olhos na esperança. Eu vim cozinhar para vocês. Cozinhar para a gente? É. O que é que você não pode comer, João? O João falou, não posso comer isso. Beleza. Vou fazer um cuscuz marroquino, é isso que chama? Acho que é isso. Vou fazer um cuscuz marroquino com você, para o seu jeito. Não tinha os ingredientes, não tinha cuscuzeira. Ele saiu, foi lá no supermercado, com o dinheiro dele. Comprou a cuscuz. Eu falei, não tem, deixa comigo. Foi lá, comprou, trouxe. Foi para a minha cozinha. Helena, não me atrapalha não, Helena. Deixa, me fala aqui onde que é. Carioca, né, gente? Ele chega e se espalha. Aí eu, tá bom, Adriano. Deixei a cozinha toda para ele. Gente, das compras à mesa posta, ele fez. E eu, comovida. Você não acredita que esse menino está fazendo isso? Aquela comida deliciosa. A gente se assentou à mesa, eu, o João, ele, a Sofia, que é a filha que ainda mora com a gente. E nós nos deliciando com aquela comida saborosa e com as conversas que edificam. Não falamos nada da doença. Falamos de vida, falamos de esperança, falamos de futuro, falamos de Deus. E aí rimos, brincamos, lembramos velhos tempos, passou a tarde toda com a gente. Quando foi dando ali pelas 6 horas, tem que voltar. Você vai embora hoje? Vou. Já cumpri minha missão, mas deixa eu orar com vocês antes. Orou por nós. Olhou para o João e falou, João, não se atribule. Deus permitiu essa doença para te livrar de uma morte repentina. E de fato o João estava com muitas alterações, estava obesidade grau 2, estava as taxas todas comprometidas. Ele perdeu o pai aos 33 anos de um ataque cardíaco fulminante. E o Adriano orou, quando ele acabou a oração, ele olhou e falou assim, João, essa enfermidade não é para a morte. Deus permitiu que ela acontecesse para te livrar de uma morte repentina. Trouxe consolo para o nosso coração. E foi embora o Adriano. Tô indo, pô, vamos vocês, com Deus. Pegou o ônibus e voltou para o Rio de Janeiro. Enquanto eu viver, eu vou lembrar que numa das semanas mais escuras da minha vida, Jesus foi lá em casa e cozinhou para mim. Isso é ser testemunha. Ser Jesus na vida do outro, fazer o que ele faria, viver como ele vivia, ir onde ele iria. Isso é ser testemunha de Jesus. Falar do amor dele é fácil. Mas nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade do Pai é que nós sejamos frutíferas. O Adriano deixou legado em mim. Enquanto eu viver, isso vai alegrar o meu coração e eu vou contar para os meus filhos e para os meus netos e para os meus bisnetos, se eu tiver a chance. Que um dia Jesus me amou pessoalmente através de uma pessoa. Feche os seus olhos. Dorcas fazia vestidos. Adriano faz cuscuz. E você, o que faz? O que você pode fazer, minha querida, para
deixar o legado na vida de alguém. Nós percebemos, o Adriano é mais novo do que eu. Ele foi meu aluno. E ele deixou um legado em mim. Ele me despertou, ele me provocou para que eu faça o mesmo. Talvez se ele olhasse para o conforto dele, mas eu vou sair daqui de noite, deixar meu filho pequeno, minha esposa, e vou lá para Belo Horizonte, passar um dia inteiro lá e voltar num bate-volta, cansativo. Ele não pensou no conforto dele. Ele abriu mão de um dia com a família dele, para derramar amor na minha casa, sobre o meu marido, sobre mim, sobre a minha filha caçula. É dessas pequenas, grandes coisas que o reino de Deus é feito. Deus não precisa de coisas extraordinárias, Ele já é extraordinário. Mas Ele quer usar a simplicidade, o dia a dia, o cotidiano, para ser tudo em você. E para marcar a vida de pessoas através da sua vida, do seu serviço. Não resista. Não seja dominada pelas suas preferências. Não queira só estar onde há festa. É tão fácil a gente querer ir para uma festa. E tão difícil a gente querer visitar uma pessoa que perdeu alguém. O que eu vou falar? Às vezes não precisa falar nada. Chega, faz uma comida para aquela pessoa. Abraça. Escuta. Deixa ela falar, só escuta. Deus se manifesta de uma maneira enorme através de pequenas coisas. Que o nosso legado como cristãs seja deixado em todos aqueles que nós pudermos alcançar com a face amorosa de Jesus, amando, fazendo, amando na prática, em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos, mas não queremos te amar só de lábios, mas fazendo a vontade do Pai. O Senhor sabe e nos ensinou que melhor é dar do que receber. Quantos estão adoentados porque retêm ao invés de compartilhar? Porque escolhem os lugares mais fáceis e mais prazerosos e se negam a ir na casa da tristeza, do luto, da dor. O que o Senhor nos deu, nós queremos compartilhar, Senhor. Aguça os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos e discernirmos a Tua voz, que amorosamente nos envia àqueles que estão necessitados. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa perceber muito além das nossas próprias necessidades pessoais. Abra as portas da nossa casa para ser uma casa de acolhimento e de esperança para aqueles que estão em desespero e dor. Que a nossa mesa seja lugar de cura, de restauração, de esperança. Que os nossos pés se apressem a ir onde o Senhor iria, abraçar quem o Senhor abraçaria. Nós não queremos nos fechar num gueto religioso, mas queremos sim nos abastecer como família aqui, para sair por aquelas portas e transbordar o seu amor na prática. O Senhor nos ensinou o amor do Pai encarnando, vivendo entre nós, vestido da nossa humanidade. O Senhor se igualou a nós para demonstrar o seu grande amor.
que a gente também esteja disposto a descer, a caminhar longas jornadas, a nos gastar para glorificar o Teu nome, e apenas o Teu nome. Nos ajude, Espírito Santo, e nos conduza a este lugar de obediência e de amor prático. Em nome de Jesus. Amém e amém.